Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A confusão de ideias, sob uma aparência de caridade. Existe nessa confusão de ideias em que os cristãos parecem comprazer-se uma tendência particularmente prejudicial à fé e tanto mais perigosa quanto ela se apresenta sob as aparências de caridade. A palavra que apareceu em 1927, por ocasião de um congresso realizado em Lausanne, deveria por si própria prevenir os católicos se eles se referiam à definição que lhe dão todos os dicionários. Ecumenismo, movimento favorável à reunião de todas as igrejas cristãs numa só. Não se podem misturar princípios contraditórios. É evidente, não se pode reunir de maneira a fazer deles uma só coisa, a verdade e o erro. A não ser que se adotem os erros e se rejeite toda ou parte da verdade. O ecumenismo se condena por si mesmo. O termo conheceu uma tal voga desde o último concílio que penetrou a linguagem profana. Fala-se de ecumenismo universitário, de ecumenismo informático e lá sei mais ainda para exprimir um gosto ou uma ideia preconcebida de diversidade, de ecletismo. Na linguagem religiosa, o ecumenismo se estendeu ultimamente às religiões não cristãs, traduzindo-se bem depressa em atos. Um jornal do Oeste nos indica, por um exemplo preciso, a maneira pela qual se processa a evolução. Numa pequena paróquia, na região de Cherburgo, a população católica se preocupa com trabalhadores muçulmanos que acabam de chegar para uma construção. É uma atitude caridosa pela qual não se pode deixar de felicitá-los. Numa segunda fase, vemos os muçulmanos pedir um local para festejar o Ramadã e os cristãos oferecer-lhes o subsolo de sua igreja. Depois começa a funcionar neste lugar uma escola corâmica. No fim de 2 anos, os cristãos convidam os muçulmanos a festejar o Natal com eles, em torno de uma prece comum, preparada com extratos dos capítulos do Corão e com versículos do Evangelho. Em Lille, os dominicanos ofereceram uma capela aos muçulmanos para ser transformada em mesquita. Em Versalhes, pediu-se auxílio financeiro nas igrejas para a aquisição de um lugar de culto para os muçulmanos. 2 outras capelas foram-lhe cedidas em Roubaix e em Marsella, assim como uma igreja na Argentina. Os católicos se fazem os apóstolos do pior inimigo da Igreja de Cristo, que é o Islã, e oferecem seu óbulos a Maomé. Parece mais de 400 mesquitas na França, e em muitos casos são os católicos que deram o dinheiro para sua construção. Todas as religiões têm hoje direito de cidadania na Igreja. Um cardeal francês celebrava um dia a missa em presença de monges tibetanos que tinham sido colocados na primeira fila, vestidos com seus hábitos de cerimônia, e se inclinava diante deles, enquanto que um animador anunciava: "Os bonzos participarão conosco da celebração eucarística." Numa igreja de Rennes foi celebrado o culto de Buda. Na Itália, 20 monges foram iniciados solenemente no Zen por um budista. Não acabaria de citar os exemplos de sincretismo aos quais assistimos. Vêm-se desenvolver associações, nascer movimentos que encontram sempre para presidir-lhes um eclesiástico em pesquisa, como aquele que quer chegar à fusão de todas as espiritualidades no amor. Ou projetos pasmosos, como a transformação de Nossa Senhora da Guarda em lugar de culto monoteísta para os cristãos, os muçulmanos e os judeus. Projeto felizmente contrariado por alguns grupos de leigos.
O ecumenismo, na sua acepção estrita, reservada então aos cristãos, faz organizar celebrações eucarísticas comuns com os protestantes, assim como sucedeu em particular em Estrasburgo. Ou então, são os anglicanos que são convidados na Catedral de Chartres para celebrar a ceia eucarística. A única celebração que não se admite, nem em Chartres, nem em Estrasburgo, nem em Rennes, nem em Marsella, é a Santa Missa segundo o rito codificado por São Pio V. Que conclusão pode tirar de tudo isso o católico, que vê as autoridades eclesiásticas dar cobertura a cerimônias tão escandalosas? Que todas as religiões se equivalem, que ele poderia muito bem obter sua salvação com os budistas ou os protestantes, ele corre o risco de perder a fé na Santa Igreja. É bem o que se lhe sugere. Quer se submeter a Igreja ao direito comum, quer se pô-la no mesmo plano que as outras religiões. Recusa-se a dizer, mesmo entre os sacerdotes, os seminaristas e os professores de seminário, que a Igreja Católica é a única igreja, que ela possui a verdade, que somente ela é capaz de dar a salvação aos homens por Jesus Cristo. Agora se diz abertamente: a Igreja não é senão um fermento espiritual na sociedade, mas impede igualdade com as outras religiões, um pouco mais que as outras, talvez. Aceita-se em rigor e nem sempre em conferir-lhe uma ligeira superioridade. Neste caso, a Igreja seria apenas útil, não mais necessária. Ela constituiria um dos meios de salvação. É preciso dizê-lo claramente. Uma tal concepção se opõe de um modo radical ao próprio dogma da Igreja Católica. A Igreja é a única arca da salvação, nós não devemos ter medo de afirmá-lo. Vós frequentemente ouvistes dizer: fora da Igreja não há salvação. Isto choca as mentalidades contemporâneas. É fácil fazer crer que este princípio não está mais em vigor, que se renunciou a ele. Parece ser de uma severidade excessiva. Entretanto, nada mudou. Nada pode ser mudado neste domínio. Nosso Senhor não fundou várias igrejas, mas só uma. Não há senão uma cruz pela qual nos possamos salvar, e esta cruz foi dada à Igreja Católica. Ela não foi dada a outras. A sua Igreja, que é sua esposa mística, Cristo deu todas as suas graças. Nenhuma graça será distribuída ao mundo, na história da humanidade, sem passar por ela. Não há salvação por meio do Islão ou pelo Shintoísmo. Não há igreja budista no céu, nem igreja protestante. São coisas que podem parecer duras de ouvir, mas esta é a verdade. Não fui eu quem fundou a igreja, foi nosso Senhor, o Filho de Deus. Nós, sacerdotes, somos obrigados a dizer a verdade. O erro é um obstáculo ao Espírito Santo. Isso explica porque a Igreja tenha sempre enviado missionários a todos os países do mundo, que inúmeros dentre eles tenham conhecido aí o martírio. Se se pode encontrar a salvação em qualquer religião, para que atravessar os mares, ir submeter-se em climas insalubres, a uma vida penosa, à doença ou a uma morte precoce? Desde o martírio de Santo Estevão, o primeiro a dar a sua vida por Cristo, e o qual, por esta razão, se festeja no dia seguinte ao do Natal, 26 de dezembro, os apóstolos puseram-se a caminho para ir difundir a boa nova da bacia do Mediterrâneo. Tê-lo-iam feito se se soubesse que haveria salvação também no culto de Cibele, ou pelos mistérios de Eleusis? Por que nosso Senhor lhes teria dito: ide evangelizar as nações? E assombroso que hoje em dia alguns pretendam deixar cada um seguir o seu caminho para Deus segundo as crenças em vigor no seu meio cultural. A um padre que queria converter crianças muçulmanas, o seu bispo disse: não, fazei delas boas muçulmanas. Será muito melhor do que torná-las católicas.
O espírito missionário se extingue porque se deu uma falsa definição da Igreja e por causa da Declaração Conciliar sobre a Liberdade Religiosa. Fonte: Carta aberta aos católicos perplexos. Dom Marcel Lefebvre, nascimento 1905, falecimento 1991. Declarou também o arcebispo francês Marcel Lefebvre: não será dever de um católico julgar entre a fé que lhe ensinam hoje e a fé que foi ensinada durante 20 séculos da tradição da Igreja? Ora, eu acredito sinceramente que estamos tratando com uma falsificação da Igreja e não com a Igreja Católica. Por quê? Porque eles não ensinam mais a fé católica, não defendem mais a fé católica. Eles arrastam a Igreja para algo diferente da Igreja Católica. A verdade e o erro não estão em pé de igualdade. Isso seria colocar Deus e o diabo em pé de igualdade, visto que o diabo é o pai da mentira, o pai do erro. Como poderíamos nós, por obediência servil e cega, fazer o jogo desses cismáticos que nos pedem colaboração para seus empreendimentos de destruição da Igreja? Se acontecesse do Papa não fosse mais o servo da verdade, ele não seria mais Papa. Não poderíamos seguir alguém que nos arrastasse ao erro. Isto é evidente. Não sou eu quem julgo o Santo Padre, é a tradição. Para que o Papa represente a Igreja e seja dela a imagem, é preciso que esteja unido a ela, tanto no espaço como no tempo, já que a Igreja é uma tradição viva na sua essência. Na medida em que o Papa se afastar dessa tradição, estará se tornando cismático, terá rompido com a Igreja. Eis porque estamos prontos e submissos para aceitar tudo o que for conforme a nossa fé católica, tal como foi ensinada durante 2000 anos, mas recusamos tudo o que lhe é contrário. E é por isso que não estamos no cisma. Somos os continuadores da Igreja Católica. São aqueles que fazem as novidades que estão no cisma. Estou com 20 séculos de Igreja. Estou com todos os santos do céu. Finaliza o arcebispo. Falando das religiões cristãs não católicas, o Vaticano II ensina: mesmo que as consideremos vítimas de deficiência, elas não estão de modo algum desprovidas de significado e de valor no mistério da salvação. Isto é uma heresia. O único meio de salvação é a Igreja Católica. As comunidades protestantes, enquanto estão separadas da unidade da verdadeira fé, não podem ser utilizadas pelo Espírito Santo. Subscrevo a definição sobre a reforma protestante do Catecismo do Papa São Pio X, número 129. O protestantismo ou religião reformada, como orgulhosamente a chamam seus fundadores, é o compêndio de todas as heresias que houve antes dele, que tem havido depois e que podem ainda nascer para a ruína das almas. A confusão no seio da Igreja não parece ter começado agora, se consideradas as gravíssimas afirmações de Paulo VI na alocução de 7 de dezembro de 1968, de que a Igreja estaria imersa em um misterioso processo de autodemolição. E na alocução de 29 de junho de 1972, na qual ele dizia ter a sensação de que a fumaça de Satanás tinha entrado por alguma fissura no templo. Falar dos valores de salvação das outras religiões é uma heresia. E respeitar seus modos de agir e suas doutrinas é uma afirmação que escandaliza os verdadeiros cristãos. Pode-se dizer que o discernimento a respeito de todas as religiões já existe há muito tempo e nada há de inventar. No Concílio Vaticano II, nos pede um novo respeito, um novo discernimento, uma nova assimilação, uma nova construção. E em que termos? E com que aplicações concretas? Chama-se a isso inculturação. Não está aí a sabedoria da Igreja. Leiam a oração do ofertório da missa dos soberanos pontífices, tirada do chamado divino
ao profeta Jeremias. Jeremias 1:10. Eis que ponho minhas palavras em tua boca, que te estabeleci sobre as nações e os reinos, para que arranques e destruas, edifiques e plantes. O Santo Ofício, em sua instrução, de 20 de dezembro de 1949, sobre o ecumenismo, falava da volta dos cristãos separados para a Igreja Católica e escrevia: deve-se evitar falar sobre isto de um modo tal que, ao voltar à Igreja, eles imaginem que tragam para ela algo de essencial que lhe teria faltado até então. Número 179. O contato com não católicos só pode nos trazer experiências meramente humanas, mas nunca elementos doutrinais. Valores salvíficos das outras religiões. Isto é uma heresia. Fazer deles a base do apostolado missionário e querer manter as almas no erro. Este diálogo é antimissionário ao extremo. Nosso Senhor não enviou seus apóstolos para dialogar, mas para pregar, para ensinar a verdade. Diz a Sagrada Escritura: ouvi, filhos meus, a instrução de um pai. Sede atentos para adquirir a inteligência, porque é sã a doutrina que eu vos dou. Não abandoneis o meu ensino. Que teu coração retenha minhas palavras. Guarda meus preceitos e viverás. Adquire sabedoria, adquire inteligência. Não te esqueças de nada. Não te desvies de meus conselhos. Não abandones a sabedoria, ela te guardará. Ama, ela te protegerá. Provérbios 4. Falemos a verdade, não tenhamos medo. Se queremos ser fiéis ao Senhor, devemos vencer o medo. Devemos falar a verdade, embora outros nos condenem. Não deve haver medo. A coragem se consegue na oração, na meditação e na total entrega ao Senhor. Não se pode ter medo de dizer a verdade, pois Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Lucas 20:38. A base da força é a nossa fé e união sacramental e espiritual constante com o Senhor. Através da oração constante, Deus nos dará as graças necessárias para vencermos o mundo. Magistério da Igreja, ao ser ouvido e compreendido, ensina aos demais a doutrina infalível. Sua altíssima missão é proteger o seu povo dos desvios e dos relaxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O magistério é um instrumento que nos garante estar de acordo com a doutrina dos apóstolos, ensinada a eles pelo próprio Divino Mestre Jesus. Portanto, a obrigação do magistério está em cuidar que o povo de Deus permaneça na verdade e não no erro. Sem o magistério, o grande e belo edifício da doutrina verdadeira estaria sujeito à infiltração da heterodoxia, aquilo que não está de acordo com a doutrina, e assim poderia mesclar-se com o erro, um antro de confusão, caos e horror. Onde está a nossa fidelidade a Deus? Que interesses buscamos? Os de Cristo ou dos homens? Não estamos aos pés da cruz porque não levamos as nossas almas ao sacrifício. Não as levamos a conhecer a sagrada paixão de nosso Senhor. Quantos de nós buscam nossos próprios interesses, vivendo como simples homens carnais e mundanos? Tivemos há pouco tempo atrás contemplado, atônitos e envergonhados, a estátua do herege Lutero no Vaticano. Se está consolidando a uma ruptura com o depósito da fé, com uma moral tradicional católica, com os santos sacramentos. Não estamos na maior confusão doutrinal jamais conhecida pela história da Igreja? Que fé sustenta a nossa identidade católica? O que se ensina aos fiéis? Em cada igreja se ouve ensinamentos diferentes. Uns bispos dizem uma coisa, a outros lhe parece bem e a seguem, mas outros estão em desacordo. Todos opinam coisas diferentes. Uns têm seus seguidores, outros seus desafetos. Se aceita aquilo que tem um consenso maior,
Não interessa se está em concordância com a lei de Deus. O que importa é a aceitação da maioria. Se ensina puros desejos e gostos pessoais, ideias próprias, e não se ensina pensando na salvação das almas. Em muitos lugares já não se vive tentando fazer a vontade de Deus e salvar a alma acima de tudo. Por que duvidamos? Por que não nos decidimos pela verdade de Deus? Não temos nunca de ter medo de dizer a verdade divina. O Senhor falou com autoridade. Temos de decidir pela verdade. Temos de praticar a lei de Deus contida nos mandamentos. Temos de ensinar que de seu estreito cumprimento depende a salvação de nossa alma. Temos que proclamar que não existe nenhuma via alternativa aos mandamentos da lei de Deus. E nesta confusão que estamos imersos, onde é quase impossível saber quem ensina a verdade de Deus, a tradição segue, erguendo-se na luz do nascimento que nos ensina a verdade a seguir, o farol que nos orienta nas trevas, indicando-nos o caminho certo e seguro para a salvação da alma. É a luz certeira que nos diz a verdade do passado, que não se pode mudar por consenso humano no presente, que condena a heresia de Lutero, que a Igreja Católica é a igreja que condenou e condena Lutero, o maior herege de toda a história, e supera qualquer outro que virá. Lutero resume em si todas as heresias passadas e vindouras até o fim dos tempos. Se permanecermos fiéis à tradição da Igreja, não seremos confundidos, porque permaneceremos fiéis ao Senhor, acompanhando-o aos pés do Calvário e em cada santo sacrifício da missa. Não seremos confundidos, porque viveremos o cumprimento estreito da lei divina dos mandamentos. Não seremos confundidos, porque viveremos no temor de Deus e não no temor dos homens. Não seremos confundidos, porque só queremos fazer a vontade de Deus, uno e trino, e proclamá-lo único e verdadeiro Deus, fora do qual tudo é mentira e confusão. Nesses tempos em que se fala tanto de misericórdia divina, onde muitos chegam a negar qualquer ação punitiva da parte de Deus, é necessário reafirmar a doutrina de sempre sobre a misericórdia e a justiça divinas. A missão não é confundir as pessoas, difundir o erro e destruir o verdadeiro catolicismo sob a guisa dos sermos misericordiosos e humildes, com o pretexto da paz e do amor, para agradar e fazer a vontade dos homens, não a de Deus. Nossa missão é a de proclamar a verdade. Ide e ensinai todas as nações. Mateus 28, 19. Tal é a ordem dada por nosso Senhor. Sem a ajuda do magistério da Igreja, quantas almas poderão encontrar a verdade, permanecer na verdade? Na grande e dolorosa confusão que reina atualmente na Igreja, a proclamação da doutrina católica exige denunciar os erros que penetraram em seu interior. Busquemos fielmente a luz da tradição bimilenária, que mostra o único caminho que deve ser seguido nesta época de trevas, época na qual o culto do homem substitui o culto de Deus, tanto na sociedade como na Igreja. A restauração de todas as coisas em Cristo, que queria São Pio X, seguindo São Paulo, Efésios 1:10, não poderá ser alcançada sem o retorno à santa tradição. Dupliquemos nossos esforços para se restabelecer e difundir, com os meios que nos dá a divina providência, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos e façamos penitência para que o Papa tenha força para proclamar integralmente a fé e a moral, porque deste modo acelerará o triunfo do coração imaculado de Maria que desejamos. Peçamos à Divina Providência assistência especial para os fiéis católicos do mundo inteiro que estão sendo vítimas dessa confusão no seio da Igreja e que lhes conceda uma fé que move montanhas e uma confiança inabalável na promessa divina. Sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. O Senhor morreu por ti, por mim, por muitos, e também por aqueles que se condenaram ao inferno.
O Senhor espera que nos entreguemos a Ele no desejo de sermos outros Cristos e denunciar a falsidade e proclamar o reino de Deus. Nada pode nos deter. A voz da tradição é a voz do Senhor. Se o Senhor é meu pastor, a quem temerei? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.